Ana Beatriz Moser é medalhista olímpica, tem 54 anos, é casada com a senhora Adriana Saldanha, tem 2 filhos, Pedro e Stephanie. Conhecida pelo desempenho nas quadras, compôs o time que conquistou a primeira medalha olímpica do vôlei feminino brasileiro. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. Ao todo, acumula mais de 15 medalhas em diferentes competições internacionais pelo time brasileiro. Referência no esporte, criou em 2001 o Instituto Esporte e Educação, com o objetivo de desenvolver e disseminar a metodologia de esporte educacional, ampliando e qualificando a prática de educação física e esporte por todo o Brasil. Já atendeu mais de 6 milhões de crianças e jovens e capacitou mais de 55 mil professores e educadores no país. Ela faz parte da história de todos os brasileiros e continua fazendo, só que agora é a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra de Estado do Esporte. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos as palavras da ministra de Esporte, Ana Moser. Vamos ver se eu consigo. Acho que mais difícil a missão é aqui do que Brasil e Cuba, né? Chorava menos antes do jogo, durante o jogo. Às vezes depois, mas durante o jogo não. Bom, queridos, não me deixaram aqui as nominatas, então eu vou falar mais ou menos, estão aqui, vamos ver. Eu queria cumprimentar a todos e a todas que estão aqui hoje, representando o esporte brasileiro. E eu estou muito feliz com todos vocês aqui. Gostaria de repetir um pouco para a gente só agradecer mais uma vez as pessoas presentes e dizer que a gente vai estar juntos de cada um e cada um de vocês que estão aqui durante esse mandato para buscar ouvi-los da melhor maneira possível e encaminhar as questões de todas as dimensões do esporte, que são muitas e diversas, e que a gente possa, enfim, ter um espírito de muita conversa, de contribuição e colaboração, para que a gente efetivamente construa algo novo, maior do que a gente tem até hoje, e que aumente em muito a relevância que o esporte tem frente à sociedade de uma maneira geral. Nós aqui sabemos de esporte, né? A gente fala entre a gente se entende, a gente conhece, mas a gente tem que fazer com que mais pessoas saibam e conheçam e pratiquem e se beneficiem da prática esportiva em todos os sentidos. Essa é a nossa missão aqui. Então, nós estamos aqui recebendo ministros super importantes. Ministra Nízia da Saúde, ministro Camilo da Educação, nossos maiores parceiros, né? Nós vamos aqui a primeira hora, né, buscar a agenda para fazer a inter-relação entre os nossos planos, entre as nossas intenções, porque o nosso público é o mesmo, né? São as crianças e os jovens que estão na escola, são a população em geral que é atendida pelo SUS. Essas pessoas é que precisam ter também acesso a outros serviços, como o esporte, como a atividade física, como a cultura, né? Dentre essas pessoas, né, esses indivíduos, estão todos e todas, né, homens, mulheres, crianças, jovens, LGBTQI+, brasileiros, nascidos, brasileiros imigrantes, todos e todas do Sudeste, do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste.
Então, o esporte é transversal e a gente tem que fazer com que isso se reverta na prática, né, em ações. Então, um grande abraço a todos os secretários de esporte que estão aqui presentes hoje. Misael Conrado, do Comitê Paralímpico, CPB. Vamos conversar muito, né? A Secretaria Paralímpica no Ministério é uma estrutura nova, a gente está, né, recente e tem muito ainda a crescer em termos de visão, estrutura interna. A gente vai contar muito com a ajuda de vocês, né? Todos os atletas e para-atletas que estão aqui hoje presentes, é para vocês que esse Ministério também vai trabalhar. Andreu Passos, muito obrigada pela deferência de estar aqui hoje com a gente, né? Conhecemos há muito tempo aí todos os debates e embates, né, por políticas públicas pelo esporte. Compartilhamos de uma visão bem interessante, né? Obrigada pelo apoio. Paulo Vanderlei, do COB, muito obrigada por estar aqui hoje, né? Todo o interesse de todos os brasileiros, que a gente tenha os melhores atletas e as melhores condições para os nossos atletas profissionais da área. Então, vamos trabalhar juntos, com certeza. Secretário Júlio César, do GDF, do Distrito Federal, obrigado pela presença. Né? Ministro da Educação, Camilo Santana, né? A Anísia, também já falei, nossas companheiras também estreantes, né? Nos ministérios, assim como eu, primeira mulher, a Anísia também, a doutora Anísia também, primeira mulher na saúde. A Aniele, assim, essa questão da igualdade social, essa racial, ela está transversal também a todas as pastas. A gente vai estabelecer as estruturas dentro do nosso organograma para que a gente possa ter diretamente essa ação, essa interface com vocês. Assim como, né, a Maria Aparecida, das mulheres, do Ministério das Mulheres, Ministro das Mulheres, também essa questão presente no nosso dia a dia e fazer com que essas estruturas sejam funcionais dentro da transversalidade entre as pastas. Né? Obrigada, Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, obrigada, enfim, a Esther, Ministra de Gestão, muito obrigada. E eu vou ler, porque eu preciso dar todos os recados. Eu tive muitas, né, posses esses dias e eu sempre falava, puta, eu vou fazer um discurso mais curto, tal. Não vou ficar tão longo. Eu não consegui, tá? Mas é que eu preciso tentar não deixar nada de fora. E quando a gente vai no improviso, né, acaba deixando. Bom, o presidente Lula me convidou para ser ministro do esporte, né, o que muito me honra. Mas muito mais que honra, essa é uma missão que eu recebo em nome de uma causa, que é garantir o direito de todos ao esporte. Esse foi o pedido feito pelo presidente. Fazer uma revolução no esporte, uma revolução do esporte na educação, uma revolução do esporte na saúde, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e atividade física na vida de todos e de todas os brasileiros. E também desenvolver o esporte amador. Esse foi o pedido do presidente Lula para mim. E ele entende muito de esporte. Ele conheceu por ter jogado futebol de várzea, né? Aqueles campos de várzea que tinham lá em Heliópolis, não é isso? Não era lá que ele jogava? Vila Carioca, né? Não, mas veja bem, Orlando, você não precisa ter qualidade para você ter uma bela experiência no esporte, certo? A partir do momento que você tem a oportunidade de praticar, você está se beneficiando dele e aprendendo com ele. O presidente Lula, professor Lula, aprendeu bastante e ensina agora. E ele consegue transferir esse conhecimento que ele teve no futebol de várzea para as outras modalidades. Né, ele fala que na época dele só tinha futebol, hoje tem outras modalidades e tal, ele consegue entender isso. Então, quando a gente foi conversar, teve muito entendimento. E essa, meus amigos e amigas do esporte, essa é a grande janela de oportunidade que se abriu ao ter no presidente Lula esse esportista. Essa pessoa que entende na pele e por toda a vida o que é o esporte. Quem me conhece já deve ter me ouvido falar, né, que pela experiência registrada em outros países, pela vivência, viajando e conversando com gestores de todo o Brasil, esse sempre foi um grande desafio. Como sensibilizar as lideranças para entender realmente o potencial do esporte e defender que ele aconteça na vida das pessoas. Porque nós precisamos desenvolver a cultura da prática motora, da cultura da prática esportiva,
inserido nas famílias, inserido nos bairros, nas cidades. Essa afirmação não é tão verdadeira, né? Enfim, a gente já tem essa cultura em alguns lugares no país. Como, por exemplo, os municípios do Sul. Eu sou de Blumenau, eu fui uma criança que nasceu no lugar certo, na hora certa, numa família que me deu a condição de ter acesso ao esporte. Isso tinha e tem na cultura de algumas cidades, de algumas regiões do país. No sul do Brasil é um exemplo disso. E eu me mudei para São Paulo com 16 anos para jogar como atleta profissional. Nós temos essa cultura presente no sul, mas também em Minas, também no Rio de Janeiro, algumas cidades do interior de São Paulo. Você pode ver no Salvador, a relação que o Salvador tem com boxe. A Remo na Lagoa Rodrigo de Freitas, tem outras manifestações esportivas presentes no Brasil que trazem essa questão cultural forte. Mas a gente ainda tem que dar a sorte de nascer no lugar certo e na condição precisa para ter acesso a essa cultura. Essa é a realidade do país. O Brasil é um dos países mais sedentários do mundo. Nós temos aí cerca de 30% só da nossa população ativa. Esses índices pioraram com a pandemia da Covid de uma maneira muito desigual. Se, por um lado, pessoas como eu, né, tivemos mais tempo no confinamento para fazer atividade física, outras pessoas não tiveram essa condição, não tiveram condições, né, de enfrentar tão bem e aumentou a inatividade física. As pessoas tiveram, né, escolas fechadas e tudo isso. Então, mesmo na pandemia, enfim, só que não começou essa nossa pandemia de inatividade física, não começou com a pandemia do Covid, ela é muito anterior. Então, nós temos um ecossistema de esporte no país, com atividade física, que apresenta uma série de lacunas. Nós temos e produzimos talentos esportivos, projetos campeões, conquistamos uma representatividade esportiva que muito nos orgulha, emociona e envolve nosso povo em torno dos valores da nossa pátria. É um sentimento legítimo que tem como ápice os grandes eventos, as grandes disputas nos maiores campos esportivos mundiais. Eu sou atleta, vesti a seleção por 15 anos e eu nunca tirei a camisa da seleção. É a minha segunda pele. Eu, esses dias, como aqui agora, tenho chorado muito cantando hino. Fazia tempo que eu não cantava tanto hino. E quando eu cantava na seleção, eu sempre chorava. E eu estou chorando de novo, aí começando agora de novo. Eu defendo todos os atletas, os técnicos, os profissionais do esporte. Eu sei das dores, eu sei das glórias e sei do valor que criamos e distribuímos. Eu queria citar Manuel Sérgio. É um filósofo português que pensa o esporte. E ele fala que o esporte de alto desempenho ele deve ser a expressão máxima de qualidade da cultura esportiva presente nesse lugar, presente nesse país. Se, como no Brasil, existe um esporte de rendimento muito maior do que o esporte acessível à população, isso é retrato da extrema desigualdade presente nessa sociedade. E é isso que precisa ser tratado como prioridade. E precisa ser dada a amplitude que essa questão merece, e é de direito. Eu aprendi estas e outras realidades, se na minha carreira de atleta profissional eu conheci o mundo, frente ao Instituto de Esporte e Educação, que eu criei em 2001, eu conheci outras realidades. Eu criei um instituto com um pequeno grupo de pessoas, como o Abel, o professor Abel, que está aqui presente. Ele foi, pode bater palma. Ele foi o primeiro professor e coordenador do IE. Hoje o IE tem cerca de 200 colaboradores diretos, contratados. Já impactou aí mais de 6 milhões de crianças. Capacitamos mais de 55 mil professores por mais de 1.000 municípios, em mais de 1.000 municípios, mais de 20 estados do país. Só em 2002 o IE impactou a vida de mais de 15 mil crianças. São 22 núcleos em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco e nas 5 cidades que a caravana de esporte percorreu. Obrigado. A metodologia do IE ela é baseada no esporte educacional. Esse ano não, em 2022, né? Mais de 3 mil professores foram capacitados. Está aqui também o professor João Batista Freire,
por favor. O professor João Batista, ele contribuiu com o IEE há muitos anos, mas ele é o maior autor de esporte educacional do país. Quem é da área conhece o professor João Batista. E ele contribuiu conosco há muitos anos, especialmente na caravana do esporte, nos emprestando a sua capacidade e viajando conosco o Brasil todo. Na caravana, a gente faz o esporte e a caravana das artes, que é criado e coordenado pelo Instituto Mapumbalanga, presidido pela Adriana Saldanha, que também faz parte, a Renata Jambeiro, que estava aqui fazendo a interpretação do hino nacional. E ali a gente faz esporte e arte juntos. E é incrível. Da mesma maneira que nós temos parceria com a cidade de Pindamonhangaba, que nos contratou para fazer a educação física e a educação artística da rede municipal. O impacto do esporte e da arte juntos é total. É um impacto de espectro total na formação das crianças e jovens. Está aqui também o Romário, o professor Romário. O Romário é um dos inúmeros ex-alunos do nosso projeto que virou professor. E ele é professor na sua própria comunidade. Isso fecha o ciclo de desenvolvimento humano que o esporte pode alcançar. O Romário é o maior impacto, o Romário e os colegas dele, né? O maior impacto que o esporte pode realizar. Encaminhar um jovem de periferia, aluno de escola pública, para uma formação humana e profissional de excelência. E para que ele possa trabalhar no seu território, pelo desenvolvimento de outros jovens, de maneira autônoma, fazendo com que a roda gire constantemente. Desenvolver os potenciais de cada local, tão diversos e tão ricos quanto forem. Apesar desses números do IE serem tão consistentes, são consistentes, eu tenho muito orgulho desse legado. Me licenciei, né? O Instituto tem toda a autonomia, a gente instintivamente foi construindo uma estrutura de gestão, né? Que hoje o IE, a capacidade do IE me precede. Então, no momento, eles se viram muito bem sem mim. Enfim, esses números são consistentes, mas eles não têm... Mas eles são assim porque a gente sempre pensou em escala. Né? Quando a gente desenhamos nossos projetos, a premissa sempre foi ampliar e qualificar. Qualificar para poder ampliar. Mas mesmo pensando assim, nós temos limites. Nosso foco são crianças e jovens, né? Tem outras realidades dos adultos, dos idosos, o esporte competitivo nos municípios, a competição escolar, a adequação dos espaços públicos para o lazer. Né? Somente o poder público tem condição dessa escala. Nossa proposta será dar prioridade a esse atendimento, buscar as estratégias, os recursos e as parcerias necessárias para implantar o acesso ao esporte e atividade física em todo o país, para a maior parte da população que nós possamos atingir. Eu me afasto do IE para assumir essa missão, para fazer essa revolução, inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o esporte de rendimento, o topo da pirâmide, de uma estrutura que deveria ser garantidora da prática, garantidora na prática do direito de todos ao esporte que está previsto na Constituição. O Brasil já caminhou nessa direção, já realizou 3 conferências nacionais, produziu inúmeros documentos e estudos, desenvolveu programas para atender crianças e jovens, como também adultos e idosos, construiu equipamentos esportivos por meio do orçamento e de emendas parlamentares por todo o país. Porém, sem uma estratégia ou visão política forte o suficiente para promover as transformações de forma permanente. Não se conhece quantas pessoas são hoje atendidas em atividades físicas e esporte oferecidas pelos serviços públicos de esporte, educação, saúde e outros. Não se conhece. Não se tem essa leitura. Se a gente quiser hoje, a gente consegue saber quantos atletas de judô a gente tem no país. Quantos atletas de natação. Porque não existe atleta se não tiver a carteirinha da federação. Certo? Agora a gente não tem a mínima noção da parcela da população que são atendidas ou não são atendidas efetivamente em ações, atividades físicas e esportivas.
Para construir essa rede de atendimento da população em esporte e atividade física em larga escala, será preciso envolver diversos atores e a construção de diversas estruturas que conectem União, Estados e municípios, assim como as pastas da educação, saúde, assistência social e outras. Esse desenho foi bastante discutido em todas as conferências nacionais e foi bem organizado em 2015 a partir de um grupo de trabalho envolvendo dezenas de especialistas em todo o Brasil, de todo o Brasil, e que resultou num desenho de modelo de Sistema Nacional de Esporte e que serviu, inclusive, de base para desenvolver o projeto da Lei Geral do Esporte, que é o Sistema Nacional de Esporte, né? A Lei Geral ela desenha o Sistema Nacional de Esporte. Essas propostas elas têm influência, referências, né, internacionais, sistemas construídos na Inglaterra, sistemas construídos no Canadá, Austrália, Irlanda, né, não são tirados, né, tem base para essa proposta. Será a prioridade dessa pasta. Eu sou muito pavio curto. Eu dei uma risadinha. Eu acho que isso tem a ver com minha relação, né, ou melhor, com alguns episódios de uma longa relação com o COB, com confederações, né? Até mesmo com o CREF eu já tive esses episódios. Mas eu quero dizer que continuaremos a ter esses episódios, se for o caso, né? Não vai precisar. Mas eu creio que não será. Eu creio que não será. Porque nós temos setores, né, nós temos setores do esporte que avançaram muito na organização. Na estrutura, no financiamento, nessas últimas décadas. E também legislações, né, conquistamos legislações que fizeram avançar a gestão e o controle. Nós temos inúmeros temas e realizações para compartilhar. E nós iremos fazer assim. A Marta Sobral, que está aqui, será a nossa secretária de Esporte e Rendimento, por favor. Ela e a equipe, né, farão todos os esforços, como sempre foi feito, para apoiar todos os nossos atletas e profissionais do esporte em todas as dimensões. E o gabinete estará sempre aberto, sempre aberto. Da mesma maneira, cuidaremos da ABCD e de todos os compromissos internacionais estabelecidos, assim como das obrigações de controle e educação antidoping. A Secretaria de Futebol e Torcida será o professor Ferrarese à frente. Por favor, professor. Junto com a equipe de colaboradores, né? Também apoiaremos a APFUT nas suas funções e eventuais desdobramentos. Essa gestão irá sempre ouvir a todos e buscar os melhores encaminhamentos. No caso do futebol, um foco que teremos é na relação das torcidas organizadas com a nossa proposta do esporte como direito de todos. As torcidas organizadas mostraram grande mobilização social em vários momentos nos últimos anos e avaliamos como muito positiva a humanização e ampliação dessas relações. O Diogo Silva é outro companheiro que está aqui, por favor. Ele se junta a nós nessa gestão. Ele tem participado e se capacitado em várias frentes na gestão do esporte, especialmente as comissões de atletas, primeiro do Taekwondo, depois do COB. Nós começamos a trabalhar na segunda, gente, e ainda estou conversando com outros futuros parceiros que irão chegar aos poucos. Em algumas semanas nós pretendemos ter o time completo. Mas nós já começamos a trabalhar as primeiras agendas, que serão como já foram avisados, ministro Camilo, ministra Nízia, e como pedido pelo presidente Lula, o desafio da educação, né, que é a escola integral, e o esporte tem muito para contribuir com isso, assim como na saúde, o desafio à saúde para todos, e não existe saúde sem atividade física. Eu sei que todos nós já ouvimos milhares de vezes esse mesmo discurso, eu especialmente. Mas dessa vez, a janela de oportunidade é única, porque há um direcionamento e um grande entendimento do nosso presidente Lula,
e isso faz toda a diferença. Eu diria mesmo que um milagre aconteceu na nossa área. Para quem defende o esporte como direito de todos, eu acho que não seria eu nessa cadeira se não fosse essa a intenção. Nós temos duas legislações importantes, que são a Lei Geral do Esporte, que estabelece o Sistema Nacional, e o Plano Nacional de Esporte. Nós vamos dar um foco grande nessa conversa com o Legislativo e com os outros setores, para que essas legislações avancem e possam dar a base para avançarmos com nossos índices, os nossos índices de participantes, ter mais gente fazendo esporte. Um grande desafio, então, é o processo de implantação em escala por todo o país. Criar estruturas que proporcionem o acesso ao esporte para a população. Ao desenhar um Sistema Nacional de Esporte, é preciso construir o espelhamento dessas estruturas no nível estadual e municipal, nos níveis estadual e municipal. Da mesma forma, com o Plano Nacional de Esporte, também tem que se espelhar. Quando todos assumem essas metas de atendimento previstas e buscam os meios para alcançá-las. Nós estamos falando da articulação de espaços físicos e esportivos, de recursos humanos, de qualificação dessas estruturas, de capacitação dos recursos humanos, de levantar informações precisas em cada território, articular os diferentes atores, mobilizar os recursos e implantar os programas e ações. É preciso muita intencionalidade nesse processo para que efetivamente seja possível oferecer muito mais vagas para a população, frequentar regularmente atividades físicas e esporte, regularmente atividades físicas e esporte em cada município brasileiro, em todas as regiões. As metas para esse atendimento devem ser estabelecidas pelo Plano Nacional de Esporte e que terá que ser gradualmente ampliada a cada período, até chegar a 100% da população. Não faremos isso no primeiro período de 4 anos. A gente está muito defasado. Não tenho a expectativa de alcançar 100% como está no plano. O plano hoje nacional, ele coloca na diretriz 1 a meta de chegar a 100% dos alunos com educação física, com esporte, enfim. Nós não sabemos nem quanto direito que a gente tem hoje. Então, nós temos que estabelecer metas factíveis e gradativas, né? E esse é um cuidado que a gente vai ter na conversa com o Plano Nacional. Nossa proposta é conquistar aos poucos todo o território nacional e organizar redes de desenvolvimento local do esporte, distribuídas por todas as regiões do país. A proposta nossa é organizar essas redes nacionais a partir de centros de rede, que são instituições como os centros de iniciação esportiva, que foram construídos às centenas nos últimos anos, e que tem algumas dezenas em funcionamento. Buscar acompanhar a organização dos municípios, que é feito no IBGE, a divisão entre grandes municípios e municípios intermediários, que conectam com a totalidade dos 5.500 municípios. Então, existem estratégias para que a gente possa ir ocupando o território nacional. Há várias opções de organização, mas o principal é articular instituições e projetos que estejam alinhados com os seguintes princípios: incentivar a prática de atividades físicas na população, fomentar as ações, programas e projetos que atuem na região, sejam elas públicas ou privadas, e qualificar e fortalecer a atuação desses atores públicos e privados. Essa é uma das propostas que pretendemos desenvolver, juntamente com todas as dimensões do setor esportivo, mas também envolver fortemente as outras políticas sociais. Acredito que essas redes regionais têm o potencial de tornarem ambientes organizados, onde outras políticas sociais irão encontrar os caminhos para interagir com as populações locais. O esporte, segundo diz Manuel Sérgio, é participação e integração. Todas as políticas atendem à mesma população, e é necessário criar pontes de integração entre as políticas que queremos mostrar para o povo brasileiro. E o esporte tem o potencial para exercer esse papel. Essa é a nossa proposta. E para isso nós vamos precisar de todos e de todas mais uma vez. O esporte tem muitas dimensões. Todas têm e podem trabalhar juntos para construir um país mais justo e solidário e capaz, com mais capacidade. Capacidade de produzir, capacidade de viver bem, de conviver, de cuidar
e dos espaços públicos, do cuidar da comunidade, cuidar dos irmãos, cuidar de todos, incluir mulheres, incluir negros, incluir gays, incluir ricos, pobres, deficientes, autistas, todas as pessoas, todos são todos e cada um. Pessoas que moram em cidades grandes, pessoas que moram em cidades pequenas. Cidades grandes talvez tenham muito mais limitações hoje em dia, mas todos têm que estar integrados na mesma política. Eu queria finalizar agradecendo minha família, agradecendo a Adriana, querida, agradecendo a Stephanie, minha filha querida. Meu filho Pedro, querido, está lá em cima, porque ele é autista e ficou mais tranquilo. Ele esteve na posse do presidente e foi sofrido para ele. Foi bastante tempo. E então agora ele ganhou o handicap de ficar onde ele quiser. Eu queria agradecer. Não foi falado do CBC? Não foi falado do CBC. Estou vendo vocês aqui. Então, desculpa, Edson, por favor, por favor. Pois é, cheguei aqui em vocês, desculpa. Eu também não falei dos indígenas, que também a Sônia está lá. A Sônia está, grande parceira, a Sônia Guajajara. Já está acertado com ela a inclusão de uma posição para tratar exatamente do esporte indígena, mas também do esporte nas comunidades indígenas, né? Então eu queria agradecer aos servidores, todos que estão aqui, e aos que não estão, e passar a mensagem. Enfim, quando eu jogava, o pessoal achava que eu era triste ou brava, né? E eu só era séria e focada, né? E eu assim sou, séria e focada, tá? Mas não brigo, não mordo, tá? Não sou assim tão pavio curto, tá? Não sou, não. E então vou contar com todos vocês. Queria agradecer a pequena equipe de servidores que está hoje comigo. Guerra, Priscila, Diego. Tem mais gente. A Isa está por aí, Isadora está por aí, Rodrigo está por ali. Pessoas que estiveram aqui, pessoas que estiveram na transição e que estão até hoje. Pessoas que estiveram na transição e que estão até hoje. E ajudando a gente a montar a equipe, tá? E falar que, enfim, começamos antes de ontem e só paramos aqui há 4 anos. Muito obrigado. Não. Eu tenho que fazer eu tenho que fazer um... Oi? A Confederação Brasileira de Surdos também está aqui presente, também não foi agradecida. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria fazer uma menção aqui, algumas menções. Primeiro, ao nosso Rei Pelé, né? É o maior de todos, ele vem primeiro, mas eu vou falar dele um pouco depois. Eu queria também fazer uma menção a Isabel Salgado, que muito se dedicou e muito trabalhou a vida inteira por várias coisas que a gente defende aqui e inclusive nesse processo pré-eleitoral. Queria também fazer uma menção ao Sócrates, que foi muito importante. Foi muito importante para várias coisas, inclusive para o Instituto de Esporte e Educação e para a Caravana do Esporte. E aí, sobre o Pelé, eu queria dizer que eu acho que a gente, enfim, já deram nome para avenida, para estádio. Eu acho que deveria se dar o nome do Rei Pelé para muitas escolas. Muitas escolas. Porque os alunos dessas escolas, ao terem o nome do Rei Pelé na sua escola, vão aprender a história do Pelé. E a história do Pelé é a história do esporte brasileiro, é a história muito do Brasil e precisa ser mantida. Então,
se eu puder fazer um apelo aqui, faria para que nominassem Rei Pelé a muitas escolas no Brasil. Muito obrigado.